Quando você está trabalhando com feedback, você começa num processo, e aí eu já falei sobre a importância da comunicação em outros vídeos. Se você tiver curiosidade em entender melhor isso, assista a outros vídeos. Você tem que gerar compreensão, tem que gerar respeito e tem que gerar confiança. Quando você conseguiu gerar compreensão, a sua comunicação foi efetiva para gerar compreensão, respeito e confiança, você utiliza a técnica da forma que você quiser. Mesmo com o cara mais rebelde, e ele vai te respeitar, porque você gerou uma situação de respeito. Aí talvez você pegue algumas pessoas rebeldes e você é obrigado a usar o que a gente chama de técnica diretiva. A técnica diretiva é quando você já deu vários feedbacks para a pessoa e ela melhorou, mas ainda não sedimentou o que você queria. Aí você vai usar as perguntas poderosas, vai conversar com essa pessoa de forma didática, coloquial, individual. Você sabe que feedback não se dá de forma coletiva, a não ser que seja um feedback positivo, onde você vai elogiar um grupo, uma equipe. E mesmo quando você vai elogiar só um indivíduo, às vezes dá em forma coletiva, você gera um pouco de ciúme em relação aos outros. Então você tem que ter bastante discernimento de como você vai dar até o feedback positivo. Mas o corretivo jamais se dá em público, mesmo quando o feedback corretivo é para uma equipe ou especificamente para um membro da equipe. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você tem que chamar esse membro da equipe primeiro, dar um feedback individual para ele, dizer, olha, o que aconteceu, o que você aprendeu com isso, o que você podia fazer melhor, perceber que ele entendeu que ele pisou na bola, não foi intencional e que ele está disposto a se corrigir. E depois sim você junta a equipe e dá um feedback total para a equipe. Porque percebe que quando uma pessoa da equipe pisa na bola e a equipe perde um time, perde um projeto, a equipe inteira se sente mal. E se você só dá o feedback individual para aquele cara e a equipe não percebe que você entendeu coletivamente o que aconteceu, às vezes você depois não vai ter a mesma sinergia que você tinha dessa equipe. Então às vezes você vai ter que pegar o sujeito e fazer a técnica diretiva, ou seja, você tem que fazer ele entender especificamente o comportamento que ele teve que não ajudou o processo. Depois de ele entender que esse comportamento não foi inadequado, o que ele poderia fazer diferente? E aí você ajuda ele a pensar, o que ele poderia fazer diferente para que o resultado fosse diferente? Porque, não sei se você sabe, o princípio da insanidade de Einstein é fazer sempre a mesma coisa e achar que o resultado vai ser diferente. Então, se você continuar sempre fazendo a mesma coisa, sempre terá o mesmo resultado. Para você ter resultado diferente, a tua ação tem que estar diferente. E para isso você faz o sujeito pensar que ação ele poderia ter. Quando ele entendeu o que ele fez e a ação que ele teria que ter, você tem que fazer ele assumir um compromisso de que fará diferente. Aí vem as perguntas como, o que, quando. O que aconteceu, como você vai fazer resolver e quando você vai passar a resolver. E aí comprometer uma disciplina, porque senão a coisa cai na mesmice. E quando a coisa cai na mesmice, você se torna um líder permissivo. E quando você se torna um líder permissivo, você perde a autoridade. A permissividade derruba a autoridade. Isso com o teu filho, com a tua mulher, com o teu amigo. Aquele amigo que pede uma coisa emprestada e não te devolve, tu finge que vai cobrar ele, mas não cobra. Daqui a pouco você vai pedir para ele de volta, ele diz que não sabe onde está. E aí toda vez ele quer que você empreste alguma coisa para ele, você foi permissivo. Tua mulher fala para o teu filho não, ele vem contigo, você fala sim, cria uma guerra de classe entre você e ela, e ele sente que enrolou você, e aí, como é que fica? Você virou um pai permissivo. Depois você vai ter que agir com uma autoridade acima do necessário para poder corrigir. Então a autoridade é indivisível, ela não se divide. Então você tem que saber que essa técnica tem que levar o sujeito a entender o que ele fez de errado, a encontrar caminho neurológico para fazer diferente, se comprometer em fazer diferente, se comprometer no prazo de fazer diferente e assumir que ele vai ter que encontrar uma consequência para ele se ele não cumprir o que ele tem que cumprir com você.